E aí, pessoal, já vimos alguns conceitos básicos e agora vamos continuar a nossa estrutura do projeto. Para isso, eu quero mostrar uma lib que nós vamos usar, que é extremamente boa. É o Style Component. Como a gente viu, podemos usar o Style Sheet para criar nossos estilos e usar umas propriedades CSS em Camel Case. Mas com o Style Component, podemos usar o mesmo estilo que a gente usa na web. Além disso, tem algumas vantagens que são bem legais. Por exemplo, ele tem suporte para tema. Então, a própria lib fornece um provider que vamos usar objetos, temas. Então, a gente pode criar o nosso tema light, dark, diretamente pelo Styled. Isso é o que nós vamos fazer daqui a pouco. E também conseguimos acessar esse tema pela própria criação do componente. Então, aqui eu não sei se ele traz um exemplo, mas seria basicamente isso aqui. Você tem uma propriedade, e aí, da propriedade, você consegue extrair o seu tema também. Então, você consegue colocar props.theme, o tema que você definir. Além disso, também temos um contexto do próprio tema que fica disponível para a gente. Então, com isso, a gente consegue criar o nosso hook para pegar o tema do contexto e usar diretamente nos componentes que não são nossos. Por exemplo, se você vai usar uma lib, que ela simplesmente aceita só uma cor, alguma coisa desse tipo, então você consegue usar o contexto, pegar o tema, aplicar o tema a esse componente passando por parâmetros, por props, como a gente viu. E a melhor coisa que eu acho é a estilização. Com Style Component, você consegue criar os componentes e dizer o que é cada componente. O que não fica tão legal com o Style Sheet, porque você vai criar lá uma text view, e o que vai mudar é o style ali. Então, no Style Component, você consegue criar realmente o que vai ser cada coisa. Então, aqui ele dá o exemplo, const button, vou dar um zoom aqui. Então, ele coloca const button style.a, seria a tag A. No nosso caso, a gente vai ter ali, por exemplo, um style.view. E aí, você consegue definir isso. E uma coisa legal seria, por exemplo, esse botão poderia ser botão de login. Então, você conseguiria colocar button login e esse botão já teria todos os estilos definidos. O que, quando você vai ler o código, fica mais fácil visualizar. Aqui acho que até tem um exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem um botão, então a gente sabe que esse botão, dependendo de ser um A ou não, ele é um botão. Então fica bem mais claro ver assim. Mas tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente for usando. Então, primeiramente, vamos voltar para a nossa branch main para continuar. E aí a gente vai instalar as dependências do Style Component. Vou colocar aqui. Você consegue trocar de branch por aqui. Não precisa fazer o checkout lá. Então, vou para minha branch main. E agora você consegue instalar usando o npm install-save style component, se você estiver usando o npm. Ou você consegue usar com yarn, como a gente está usando, eu vou usar o yarn aqui, add style component. Vou aqui na documentação, ele tem a instalação aqui. Vai colocar todo maiúsculo. E aqui ele pede para você fazer isso, que seria lá no package.json, colocar um resolution. Que nada mais é do que se, por exemplo, você tiver vários pacotes que usam o style component, ele vai optar sempre usar o mais atual. Então, vou colocar aqui. Ó, já tinha até o do React, então vou colocar por fora e depois eu removo. Aqui. Vou mover. Para mover, no meu caso aqui, é só segurar o Alt. Ele move as linhas. Então, vou apagar aqui. Agora sim. Já temos a lib instalada, ela não tem uma dependência nativa, então é só basicamente rodar o projeto, que ele já dá uns exemplos. Então vamos rodar o projeto aqui, yarn start, vou passar um reset cache para ele limpar e já pegar tudo de novo. Já abriu para a gente aqui. Vou começar basicamente fazendo o que a gente fez no outro, que seria um header. Vamos criar aqui um novo arquivo, chamado header barra index.tsx header. Aqui você vê que ele já traz essa importação do styled. Então, eu vou criar já esse estilo aqui dentro. Styles.ps. E aqui também tem que colocar o styled React Native. Você vai criar normalmente aí. Aqui ele está dando esse erro porque ele não está encontrando a tipagem do Style Component.
Então a gente vai copiar aqui. Posso até cancelar aqui ou abrir outro. Vou abrir outro terminal. Vou colocar um pouquinho para o lado. Aqui. Vamos fazer yarn add -d arroba types barra style. Deixa eu puxar essa coisinha para cá. Eu acho bem melhor assim. Tirar aqui. Dá até um zoom nessas letras. Aqui. E style component. E aí a gente vai ter a tipagem. Opa, botou o S. Components. E aí a gente vai ter a tipagem já do nosso style. Se você quiser restartar o TypeScript, então você vem aqui, ps, restart, ts server, e você vê que ele já carrega para você a tipagem. E é legal, como eu falei, a gente vai ter ali, ó, um container, então eu consigo declarar de uma forma mais clara o que vai ser esse container, o que vai ser o meu componente view, e a gente consegue passar o estilo aqui diretamente. E aqui no nosso index, a gente vai tirar esse comentário, a gente vai ter a exportação já direta do nosso container. Então, quando tem uma view, a gente vai ter um container. A gente pode até remover a exportação do React Native. E aqui a gente começa a criar, literalmente, nossos componentes. Então, eu vou copiar esse e vou chamar esse de title. Vamos colocar um texto. E aqui, vou deixar sem por enquanto. E vou colocar um name. Então, a gente vai importar tudo isso lá. Name, opa, vírgula, title. E a gente consegue colocar já diretamente. Vou colocar aqui. Title. Vou envolver dessa forma. E também vou colocar o name abaixo. Vou lá no meu index e vou importar esse cara aí. Deixa eu diminuir aqui. Que em vez de ter só isso, vou tirar e vou colocar nosso header, importando ele aqui. Que não precisamos mais desse estilo do title. E agora a gente vai estilizar diretamente no estilo do componente. Então, esse nosso container, vou deixar ele normal, pois ele não precisa de nada em si. Vou separar aqui um pouquinho, só para a gente quebrar. No nosso title, vou colocar a cor, e aí a gente coloca, como eu falei, igual no CSS. Então, vou colocar aqui um FFFFF, ponto e vírgula. E vou colocar um fonte size, e aqui onde entra a diferença, tem que colocar 20 px. Vou copiar a mesma coisa para o name, e aí eu vou trocar simplesmente essa fonte. Agora vamos adicionar um texto, né, no nosso título e no nosso name. Então, a gente já viu, vou colocar aqui um bem-vindo, já apareceu ali. O nosso nome, vou colocar o meu, então você coloca o seu aí. Legal, a gente tinha basicamente o que a gente tinha anteriormente, mas agora feito tudo com o Style Component. Tem várias coisas que são legais, então, por exemplo, aqui, eu tenho esse título, e esse título, a única diferença que muda para mim é a fonte. Então, ao invés de eu declarar essa cor aqui, vou tirar a cor, para ver que ele sumiu. Então, eu vou usar esse título como uma extensão do nome. Então, o que eu troquei aqui nada mais foi do que simplesmente o font size. Então, colocar maior, ele não vai impactar no título. Mas agora, o que eu fizer no título vai impactar diretamente no name. Então, por exemplo, se eu trocasse para vermelho, eles iam trocar. Colocar uma borda, colocar qualquer coisa, ele vai sempre herdando essas propriedades daqui. Então, até se eu tirar essa modificação, ele vai herdar todas as propriedades que já vêm do outro componente. Então, eu vou voltar aqui, colocar FFFF aqui, para a gente manter. E aí você viu que ele tem essa possibilidade, que é bem legal. Você não consegue herdar os estilos de uma propriedade tão fácil assim no próprio Style Sheet. Uma coisa que eu acabei esquecendo é que você está vendo que
todo esse código aqui ele está colorido, tem autocomplete. Isso tudo acontece por conta de uma extensão. Então, se o seu está só simplesmente uma string, então você pode vir aqui no started, procurar essa extensão, VS Code started component, e aí você vai ter o highlight das cores, vai ter autocomplete, etc. Tá fazendo ali, ó. Então, acabei esquecendo isso. Mas agora, se você instalar, ele vai aparecer certinho a sintaxe e o highlight ali para suas variáveis. Você pode salvar essa importação, o que a gente fez agora. Então, eu vou colocar aqui um commit para a gente não perder. Então, git commit -m aspas installing started components. Opa, esqueci git add, tudo. Agora sim. Git commit. E se quiser mandar logo direto, git push origin main. E aí você já mandou tudo para lá pro GitHub. Tá salvo. E na próxima aula a gente vai ver como criar um tema para o nosso started component. Então se eu trocasse aqui a cor do tema no meu simulador, a gente vê a diferença. Por exemplo, aqui toggle appearance, você vê que ele troca ali a status bar, mas o nosso aplicativo não está reagindo à mudança de tema. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um temazinho básico para ver como isso funciona.